Irmãos, desde já, abri as suas Bíblias no livro de Tiago. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo 22 ao 25. Glórias a Deus. Vamos aqui tentar passar algo para os irmãos dentro desta palavra. E creio eu que o Senhor tem direção, irmãos. Glórias a Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Glórias a Jesus. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do nosso Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos na palavra do Senhor, no livro de Tiago, irmão de Jesus, um líder da igreja de Jerusalém. Então, aqui, nesse primeiro capítulo, irmãos, do livro de Tiago, quero trazer aos irmãos que, conforme a palavra, um título que eu dei a este estudo nessa noite, esse ensino: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Glórias a Jesus. Quando nós praticamos então a palavra do Senhor, a vida vai bem, os negócios vão bem. E assim, irmãos, porque é com a palavra que nos alimenta, é com a palavra que nós vencemos. Jesus fez desta forma, fez desta maneira. Nós vemos nos dias de hoje, irmãos, sábado para domingo, eram as 2:00 da manhã, o Senhor me despertou, fui orar. E o Senhor, ali, Ele colocara no meu coração que as pessoas de hoje, dentro da casa do Senhor, eles estão com a consciência de que o espiritual não tem nada a ver com a vida material, com a vida a qual nós lemos. Mas não é isso, irmãos. Não é assim, dessa forma. Nós vemos, diante da palavra do Senhor, no livro de Tessalonicenses, capítulo de número 5, glórias a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, irmãos. A palavra diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não disse aqui somente o espírito, ele não disse somente o corpo. Então nós vemos que é tudo ligado, tudo a mesma coisa, irmãos. Então, diante desta palavra nesta noite,
nesse livro de Tiago. Tiago, ele nos dá uma aplicação aqui para nossas vidas, que a revolução, ela é a maior de todas. Somos inundados por uma enchente de reivindicações extravagantes enquanto ficamos mudando os canais de televisão ou folheando aí uma página de uma revista qualquer. Mas as mensagens, elas saltam aos nossos olhos. E assim, a palavra hoje não está fazendo efeito. A palavra hoje não está causando o efeito ao qual deve causar na vida dos cristãos. Falta de reverência, falta de temor. Tiago, ele vem nos enfatizar aqui a necessidade de nós agirmos de acordo com a palavra, com o que nós ouvimos, com o que é ensinado, com o que é pregado. E ele diz que nós estamos, quando ouvimos e não praticamos, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Se pensarmos então que nós podemos ser apenas ouvintes e não praticantes, irmãos, nós nos enganamos a nós mesmos. Nós precisamos lembrar então que as pessoas que amam sinceramente a Deus são aquelas que guardam os seus mandamentos, guardam a sua palavra, conforme está escrito lá em 1 João, o irmão, leia por favor, o presbítero vai ler, 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3. Glórias a Deus. Isso. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque Amém. esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Viram só, irmãos? Não sou eu quem está dizendo, é a palavra. Então Deus ama aquele que guarda seus mandamentos, aquele que pratica a sua palavra. Não são apenas ouvintes, mas são cumpridores da sua palavra, da instrução que ele tem para as nossas vidas. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, Jesus ali, ele deu uma severa advertência para aqueles ali que não ouvem as palavras de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas não agem de acordo com a sua palavra. Leia, por favor, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Glória a Deus. Então, como nós vemos aqui, esses dois grupos, irmãos,
Eles ouviram a palavra do Senhor, não deixaram de ouvir a palavra. Mas o homem sábio foi aquele que não apenas ouviu a palavra do Senhor, o que Jesus havia lhe dito ali, mas ele colocou ali aquilo em ação, em prática. Ele passou a praticar aquela palavra que Jesus disse, firmando na rocha que era o próprio Deus, o próprio Jesus. Então há muitas pessoas hoje que dizem que amam a Jesus, dizem ser cristãos, pessoas que gostam então de chamá-lo Senhor, mas conforme a palavra diz aí, Jesus repreendendo e dizendo ali, por que vocês me clamam, me chamam então Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Conforme Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus dizendo desta forma. Então nós devemos, irmãos, obedecer a Deus, construir então uma casa sólida, um alicerce sólido, forte para as nossas vidas, na palavra de Deus. Somos acusados todo momento, todo instante. Achamos que está tudo bem, quando a vida vai bem, quando o momento vai bem, tudo está tranquilo, calmo, tudo beleza. Mas, irmãos, pode parecer então que as bases, elas estão fortes, firmes, e chegamos até a pensar que a base, ela não é importante. Mas quando a crise, ela chega na nossa vida, chega nos momentos, os alicerces então da nossa casa, da nossa vida, eles são testados. Se está mesmo firme, se está mesmo forte, se não vai vacilar, se não vai pecar, se não vai deixar a casa de Deus, se eu vou levar esta vida meio a meio ou não. Devemos nos certificar então, irmãos, se as nossas vidas estão fundamentadas sobre esse sólido conhecimento da palavra do Senhor. Devemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, deixar Ele nos guiar, deixar Ele fazer, deixar Ele operar. Tiago, ele escreve aqui que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Pessoas que apenas ouvem aí a palavra de Deus, mas não fazem a questão do que a palavra está dizendo, estão então se enganando. E elas pensam que elas estão recebendo um benefício em vir à casa do Senhor e apenas ouvir a palavra. Mas quando, na verdade, estamos sendo enganados, apenas ouvindo e não obedecendo. Mas o ponto principal aqui desta ilustração a qual Tiago nos traz é o homem, olhando ali no espelho. Ele olha, vê rapidamente e se esquece do que ele viu no espelho. Ele vê um homem falho, um homem pecador, mas
é ligeiro, rápido, esqueceu daquilo. O que a palavra de Deus está apontando aqui, irmãos, para essa ilustração, o espelho, ele mostra como é pecador, é falho, mas ele nos revela como nós realmente somos diante dele, diante desse espelho. Mas o homem que dá uma olhada rápida, rapidamente então ele se esquece do que ele viu. Ele não viu suas falhas, ele não viu o seu pecado. Ele é um ouvinte esquecido. E então ele não faz nada sobre o problema que ele viu ali diante daquele espelho. E continua fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira, sofrendo porque quer, dando burro em ponta de faca, como dizem aí fora, porque quer. Mas quando nós não estamos interessados aí verdadeiramente em ouvir a palavra de Deus, também nós não estamos interessados em ser praticante dela. Vemos, ouvimos, mas não praticamos. Então, não estamos interessados no que Deus tem para nós, no que Ele coloca diante de nós, as bênçãos dEle, que é para nós, irmãos. Porque nós temos prioridades nesta vida, mas prioridades erradas. Nós não nos consideramos as Escrituras importantes. Hoje a palavra de Deus já não é mais como era. Se o pastor aqui exortar conforme tem que ser, a pessoa não quer saber mais da igreja, não quer saber mais, não quer nem olhar na cara dele. É o que acontece hoje. Mas a palavra de Deus, ela é como um espelho que nos revela aqui os próprios pensamentos, as intenções do coração, conforme está escrito, Hebreus 4:12. Leia, por favor, irmão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Então a palavra é para nos purificar, para nos limpar de todo mal, de todo pecado. E ela, diante da palavra, se você achar que não, irmãos, a palavra te revela. Não adianta, o pastor não está vendo, mas aquele que está lá em cima, ele vê tudo e todas as coisas. Ela nos mostra as nossas atitudes feias, atitudes egocêntricas. É o que a palavra, ela nos mostra. Ela expõe para nós o nosso orgulho diante de nós. Ela nos confronta. Então, nossa falta de compaixão, a falta de controle da nossa língua, a palavra, ela nos confronta diante disso. Mas, consequentemente aqui, se apenas dermos essa olhada rápida aqui na palavra de Deus, lá de vez em quando, em seguida nós corremos então para fora, para fazer outra coisa sem que nada
aí para resolver, vou resolver os problemas, que a palavra, ela nos revela. E é isso. Quando é assim, desta forma, isso não faz bem nenhum para a nossa vida. Nós não temos capacidade para nada, se não for diante da palavra, diante de Deus, para Ele agir, para Ele falar, para Ele revelar. Hoje tem muito disso. Eu estudo a vida de alguém aqui, chega aqui falando de tudo dele, ele vai chorar, É assim, hoje em dia. Mas quando se dobra o joelho, vai para a presença de Deus, Ele revela sim, dentro da palavra dele, revela a vida da pessoa. Então, para sermos então cumpridores da palavra de Deus, irmãos, nós precisamos dar a ela mais do que esse olhar passageiro. Requer concentração, requer muito trabalho, esforço para aplicar essa palavra à nossa vida e à vida dos demais irmãos. Quem prega, quem ensina, há uma cobrança muito grande, irmãos. Como que eu vou chegar aqui e falar algo de mim? Você vem até meio assim, com receio do que eu vou dizer aqui. Algo que às vezes eu falo aqui é problema para depois. Então, nós temos então que estudar essa palavra, ler a palavra, entender a palavra. Mas o problema de esquecer de Deus é visto muito frequente. Lá no Antigo Testamento, Moisés, ele chega a advertir o povo ali, antes do que o povo entrasse então na terra prometida. Ele chega a dizer aos irmãos, lá em Deuteronômio 6:12, o irmão vai ler, Deuteronômio 6:12, Moisés advertindo aquele povo antes que eles entrassem na terra prometida. Então, antes de nós encontrarmos com o nosso Senhor, somos advertidos, irmãos. Eu não sabia. Eu não conhecia. Não, conhece sim, você já ouviu, você sabe, Deus vai te mostrar. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Viram aí, irmãos? Então, ele exorta o povo antes de eles entrar na terra prometida. Tem cuidado, irmãos. Não esquece do Senhor quando vocês entrar na terra prometida. Quando você tiver com a vida bem, a vida boa, na bonança. Não esquece não. Continua buscando, continua na presença. Mas como nós vemos aqui, existe um perigo aqui nessa palavra. Se a pessoa ouve a palavra, mas não coloca essa palavra em prática, porque ela está se iludindo a si própria. A solução é aplicar a palavra para corrigir então os problemas que estão acontecendo. A palavra revela. No versículo 25 de Tiago, ali, a palavra, ela muda, irmãos. No versículo 25. Ele menciona ali a palavra, mas agora ele se refere a ela como a lei perfeita que traz liberdade. Então a razão de Tiago fazer isso aqui é que ele estava ali escrevendo
para os leitores judeus cristãos lá daquele tempo, daquela época, que estavam propensos ali a aguardar a lei externamente, a lei externa, fora, não a interiormente, guardada no coração. Eles estavam, naquele momento, com o coração longe de Deus, longe da presença de Deus. Como ali o jovem rico, ele pensava que ele estava bem, porque ele guardava a palavra do Senhor, ele estava guardando a palavra de Deus. Todos aqueles mandamentos ele guardou na sua juventude, mas como nós lemos no relato de Mateus 19, versículo 16 ao 22, o jovem rico ali, ele estava violando um grande mandamento do Senhor. Por quê? Ele amava mais ao dinheiro, mais do que ele amava a Deus. Por isso, ele não quis seguir Jesus. Ele não quis ir para a presença do Senhor. Quando Tiago, ele chama de lei perfeita que traz a liberdade, ele está se referindo à promessa da lei, da nova aliança, que foi escrita ali no coração, permitindo a obediência a essa lei. Pela primeira vez, irmãos, isso foi escrito lá por Jeremias, capítulo 31, versículo 33, e Paulo também, ele escreveu mais tarde lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Leia, por favor, irmão, Romanos, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Amém. Então a lei, para eles, é a lei deles próprios. Eu que sei, e assim acontece. Nós vemos muito disso dentro da casa do Senhor. Muitos fazem teologia, a teologia sobe para a cabeça, então é do jeito dele, da maneira dele, e nada muda aquilo. Mas não, irmãos, a palavra, ela é uma só, mas eu tenho uma forma de entender, o irmão tem outra, é assim. Cada um tem sua forma, tem sua maneira, e devemos entender isso. E quando nós olhamos para o espelho de Deus, para a sua palavra, irmãos, e aplicamos em nossos corações, nós vamos ser libertos. Jesus disse aos judeus ali que acreditavam nele, João 8, 31 e 32, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É assim, irmãos. O mal que existe em nós, somos fracos, propensos a cair, mas o Senhor, Ele disse que a sua palavra, ela nos liberta. Ele estende a sua mão, Ele nos põe de pé. E eu pergunto para ti nesta noite, você quer receber a bênção de Deus em sua vida? Se você quer, a resposta de Tiago aqui, ela é bem clara, irmãos. Não seja ouvinte esquecido, mas praticante da palavra de Deus.
Torna então, irmãos, um praticante. E você vai ser muito abençoado nessa vida. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a palavra já nos diz tudo aqui. Procura-te apresentar a Deus aprovado, irmãos. Aprovado diante de Deus. E o que é que nos prova? Como vamos chegar lá aprovados? É pela palavra. É pela palavra. Tiago ainda, no capítulo de número 2, versículo 15 ao 17, ali, irmãos, ele diz assim: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Veja só, irmãos, que proveito tem? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Qual será então o proveito disso? Abençoar uma pessoa que necessita, sem oferecer ajuda alguma a ela, isso então é inútil a nossa fé. Se a fé não for aqui acompanhada pelas obras, ela é morta. Não tem sentido, não tem valor. E se nós temos a fé, nós praticamos a obra pela palavra. Nós fazemos as obras. Tiago 2,18 ali ele fala que fé é pelas obras. Então a discussão, ela volta. Aqui a relação entre fé e obras. E a partir desse versículo, Tiago, ele responde a pergunta, uma pergunta sem importância aqui, irmãos. O homem pode dizer, contrariando então a sua alegação do que é fé sem obras. E ele diz aqui que a fé sem obras é morta. Então, à primeira vista aqui desse versículo, ele pode aparecer, pode contradizer Romanos 8:28. O irmão leia, por favor. Romanos 8:28. Ela contradiz. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Então pensam que contradiz aqui, mas o ensino de Tiago, o ensino de Paulo, ele não entra em conflito em momento algum aqui, irmãos. É verdade que as boas obras, jamais elas podem trazer aqui a salvação. Não vou ser salvo de forma alguma pelo que eu faço. Não. A verdade, ou a verdadeira fé aqui, sempre ela vai resultar em uma vida transformada em boas obras. Se eu tenho fé, eu vou praticar então as obras. E Paulo ele está falando aqui contra aqueles que tentaram ser salvos pelas obras, não pela verdadeira fé.
E Tiago, ele fala contra aqueles que confundem. E aqui é uma mera concordância aqui de intelectualidade com a verdadeira fé. Eu sou mais inteligente, eu sou mais. Não, eu não sou mais que ninguém, não. Então, afinal, aqui, até mesmo, irmãos, os demônios, eles sabem quem é Jesus, mas eles não obedecem, assim como nós aprendemos na palavra, com a palavra. Tiago 2,19, ali nos diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Veja só, irmãos. Os demônios, eles creem também em Jesus Cristo. E tremem diante dele. É uma resposta aqui ao pensamento equivocado, que basta crer em Deus para ser salvo. Ah, Deus é um só. Certamente, Deus é um só. Mas as práticas que eu estou fazendo, o meu testemunho, minha vida moral, é isso. Os demônios, eles também creem, mas é impossível serem salvos. Não há salvação. Eu posso sair daqui e nessas festas pagãs que acontecem? Posso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso ir? Posso. Eu não posso ir para o céu depois, só isso. É o que acontece. Então o homem vão, o homem vazio, sem conteúdo, ele é inútil. A fé salvadora, ela envolve aqui mais do que simples conhecimento, irmãos. Ela envolve obediência, ela envolve confiança, porque a fé sem as obras, ela está morta. Tiago 2, 21 e 23, ali ele nos dá um exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão aqui oferecendo a Isaac como sacrifício. Lá de Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 19, vai nos falar sobre isso, confirmando esse ensinamento aqui de Tiago sobre a fé. Então o significado exato e justificado aqui, dependendo desse contexto, ou do contexto de cada autor, igual Tiago, igual Paulo, então, eles justificaram, porque estavam falando da mesma coisa, diferente. Por exemplo, Paulo, Romanos 4, 1 ao 5, irmãos. Irmão. Que diremos, pois, ter alcançado Abrão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Glória a Deus. Abraão, irmãos, aqui, ele discutiu, Paulo discutindo aí, que a prática da lei
não pode justificar ninguém, querendo deixar claro aqui que a salvação é um dom, que só é recebida pela fé. A salvação, só quem tem fé, fidelidade. E Abraão, ele creu em Deus, e a sua confiança nele foi contada como justiça, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz assim: e creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Então, Tiago, ele fica aqui mais o papel das boas obras. Obras em provar que a fé é uma fé genuína. A fé de Abraão era, naquele momento, era e sempre foi uma fé genuína. Ele obedeceu à ordem de Deus. Sai da sua terra, da sua parentela. Ele não quis saber naquele momento. Pegou e foi. É assim a nossa vida. Estamos lá naquele mundo, servindo o mundo, de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus te pega, te traz. Então, você não precisa saber por que você veio, como você veio. Você veio porque Deus te chamou, tem uma obra para a sua vida, e Ele vai realizar. Então, irmãos, nós vemos que a fé de Abraão, ela possibilitou aqui que ele fizesse boas obras na sua vida. E a declaração de Tiago, capítulo 2, versículo 24 e 26, que pelas obras o homem ali é justificado e não pela fé, que parece contradizer com Romanos 3 e 28, Paulo ele estava escrevendo ali, irmãos, sobre as obras da lei. As obras da lei de Moisés, que eles tinham a lei. E Tiago falou sobre as obras, essas boas obras aqui, se referindo à lei. E essa é a lei da liberdade. Hoje nós temos ela. É o Evangelho, a palavra do Senhor, a lei real, escrita também lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então essas duas confirmações aqui, são afirmações, irmãos, da verdadeira fé, que manifesta no meio das obras. Então, irmãos, nós devemos sim praticar essas obras, praticar a palavra do Senhor, a verdadeira palavra que vai nos levar para o céu, a palavra que vai nos guiar nesta vida aqui, porque já sabemos que nós temos esse manual aqui nas nossas mãos, que é a palavra, o Evangelho. Se Ele pede para você ir, vai. Se Ele pede para você ficar, fica. Se Ele pede para você fazer, faça. Tudo debaixo da palavra. Eu tenho que fazer algo. Sai e vai fazer. Não, busque a presença do Senhor. Vai para a palavra, que Ele vai te mostrar como deve ser, como vai ser, e devemos aceitar, irmãos, quando Deus nos revela na palavra o sim, o não, ou o espera. É assim. Tiago, ele nos deixa aqui esse ensinamento poderoso, irmãos, dentro desse texto aqui. E novamente ele fala dos pobres, fala dos ricos, como a igreja os trata, essa maneira diferente que tem aí, que deve ser honrar um ao outro, não desprezando,
Então, quantas vezes as nossas vidas nós julgamos um livro pela capa? Vemos alguém ou alguma pessoa, isso aí não dá nada. Não vai chegar em lugar nenhum não. É nós, irmãos. É o homem, o ser humano. Mas na palavra, o Senhor veio para esse. Ele pega eles lá e coloca ele em lugares mais altos. Então, nossa crença, irmãos, em Jesus, ela não pode ser assim. O mestre não viu ele não viu ali essa diferença entre o paralítico do tanque de Betesda com Zaqueu, o rico publicano. Ele não viu diferença nenhuma naquelas vidas. Eram duas almas, somente o que ele viu. Então, não devemos então desprezar ninguém. Não tem um melhor que o outro, um maior que o outro, um mais inteligente que o outro. Não. Uma mesma estatura. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Porque para Cristo eram parte do seu propósito ali. Importante demais para que ele se preocupasse com julgamentos, opiniões. Não, Jesus, ele não ligou para isso não. Que vão falar, que vão dizer. Ao crentinho ali, todo dia vai para a igreja. E o dízimo ainda, está dando dízimo para o pastor ali, é o que mais ouve. É assim, é isso. Mas a palavra não diz assim, irmãos. A palavra não diz assim. Paulo disse que nós temos que sustentar a eles e a casa do Senhor. Então, dízimo não ficou lá só para o Antigo Testamento, não. Ele vale para hoje também. Que explicação, então, de Tiago, irmãos, sobre a fé? Uma grande explicação para as nossas vidas. A mesma fé que nos salva é através disso que nós acreditamos, que a obra da cruz, sem a qual nós não merecemos, irmãos, sem nós fazermos nada em troca disso, nada por isso, também é a fé que nos impulsiona. É essa fé que Jesus já pagou, Jesus já fez. Olhamos para a cruz, vemos a cruz vazia, porque Ele já não se encontra mais lá. Ele está aqui no nosso meio, Ele é conosco. Então devemos ter essa gratidão para com Ele. Entregar tudo, irmãos, que nós temos. E não pelo que Ele irá fazer por nós. Não, se eu faço, não é que eu, assim, quero em troca. Não, se eu faço, Ele vai dar em troca. Ele vai fazer, Ele vai abençoar. E as nossas obras, então, irmãos, são as evidências de um coração grato, um coração obediente, mediante, então, o preço que nós devíamos a Ele. Ele pagou o nosso preço, que foi pago, irmãos. Foi pago, com sangue. Caro preço. Então fazemos tudo, devemos fazer por quem nos livrou dessa dívida, a qual nós tínhamos.
somos salvos, cremos nisso, como forma então de retribuição, nós devemos agir para Ele, para que Ele, o nome dEle, venha a ser glorificado através da nossa vida, através de nós. Sim, irmãos, glória a Deus. Dedique mais à palavra do Senhor, dedique mais à obra do Senhor, tenha fé, acredite no nome santo de Jesus. Minha esposa estava sem adesivo para fazer, que ela trabalha com isso. Nós saímos da igreja de Pasto, lá ia embora. No caminho, ela, sem o trabalho, sem ninguém, ela falou assim: amanhã a mulher vai me ligar e vai pedir tanto adesivo. Irmãos, a fé naquele momento, no outro dia aconteceu do jeito que ela falou. Já vi milagre acontecer, milagre de multiplicação, irmãos. É o que acontece na nossa vida. Deus tem sido maravilhoso para conosco, mas devemos dedicar a sua obra, a sua palavra, fiéis. Não é o levar de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Vamos empurrar com a barriga que nós vamos chegar. Não. Ele disse para ir devagar que você vai chegar lá. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma que você vai, não. É diante daquilo que Ele te deixou, na palavra. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, que os irmãos possam, então, ser, irmãos, praticantes da palavra do Senhor, e não apenas ouvintes, assim como o Tiago ensinou, olhar no espelho rápido ali, mas não ver o seu defeito, não ver a sua falha. Mas quando você olha, Tiago ensinando, e pratica, então, é assim. Olha lá no espelho, está faltando um pouquinho de cabelo aqui, mas vou dar um jeitinho. É isso que Ele quer. Vamos melhorar na presença dEle. No nome santo de Jesus. Deus abençoe.